Eu te convido a estar abrindo a tua palavra em Salmo 104. Eu quero ler alguns versículos com você nessa noite. Salmo 104, versículo 5, nos começa a trazer uma palavra onde o Senhor começa a mexer nas nossas estruturas. A palavra do Senhor diz: lançou os fundamentos na terra, para que não vacile em nenhum tempo, ou tempo algum. Falar sobre família, falar sobre o laboratório da vida. Falar sobre família, falar sobre aquilo que mexe quando estamos bem e quando estamos em crise. E nessa noite, eu clamo ao Senhor que você possa prender toda a tua atenção no que vai ser liberado para a tua vida nessa noite, porque é o que determina a tua história a partir de agora. Muitas vezes nós entramos no casamento, colocamos fundamentos, mas quantas vezes vacilamos em detalhes? Vacilamos em detalhes que nos levam muitas vezes a ferir um ao outro, nos levam a detalhes muitas vezes de percebermos a alegria se esvaziar. E eu quero dizer a você, meu querido, você está hoje vivendo um tempo de reconstrução da tua casa, da tua família. Mas se nós não tivermos base, tudo se vai. Salmo 104, versículo 15, se você puder. A palavra do Senhor diz assim: o vinho que alegra o seu coração, ou o coração do homem, ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o teu coração. A minha tradução diz: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá o brilho do rosto, e o alimento que sustém as suas forças. Vinho na palavra do Senhor fala sobre alegria. Azeite na palavra do Senhor fala sobre unção. E pão fala sobre a palavra, e a palavra da verdade. Salmo 104 nos traz as riquezas do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, eu quero que você imagine agora. Quantos querem ter alegria no teu lar? A palavra diz que o vinho alegra o coração do homem. Eu quero que você imagine agora um vinho. Para que ele possa ser conservado, ele precisa ter um recipiente. É necessário ter as construções. A alegria só vem quando as coisas estão nos seus devidos lugares. E se o vinho é colocado, e eu não estou aqui incentivando você a tomar o vinho, mas estou dizendo para você que é tempo de restaurar a alegria do teu lar. É tempo de você voltar a sorrir em pequenas coisas.
Essa semana, quando nós estávamos passeando e nós fomos num parque, e nós deixamos as meninas num lugar, e saiu só eu e a pastora, para a gente poder brincar. E nós descemos um tubo água assim, grandão. E eu disse para ela assim, vão lá comigo. Ela disse assim, mas eu tenho medo. Eu falei, pega na minha mão, eu sou contigo. E quando nós descemos, eu fechei os olhos e falei, Senhor Jesus. E eu achei que ela não estava vendo. Depois saiu a foto, eu com os olhos fechados. Mas nós tivemos um momento tão gostoso, onde a gente sorriu. E eu olhei para ela e falei assim, a gente precisa fazer mais isso. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, que a gente perde o prazer das emoções junto. A alegria vem quando as coisas estão nos seus devidos lugares. Somos a geração que irá mostrar que é possível ser feliz. Somos a geração que irá mostrar que é possível ser feliz na família, é possível ser feliz no casamento. Somos a geração que vai mudar essa nação em nome de Jesus. Quem está mudando essa nação, querido, não é o governo da Dilma, não é o governo do Temer. Quem está mudando essa nação é o poder do Altíssimo que nos envolve. Quem vai fazer a diferença nessa nação é quando essa nação se prostrar e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Aí as coisas começam a mudar. Por isso, nós precisamos entender que quem está mudando essa nação é a igreja brasileira, que não acredita mais que o diabo vai vencer a igreja, mas que acredita na palavra do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você será abençoado, não porque o governo te quer abençoar, mas porque Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção. Agora, queridos, porque não está acontecendo mais coisas? Toda família precisa ter um senso de propósito. Eu pergunto para você, qual é o senso de propósito da tua casa? A família, segundo Efésios capítulo 3, versículo 14, nosso bispo pregou esses dias atrás sobre esse texto, e ele diz nesse texto, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A família começa no céu e se expressa na terra. Quando eu sei o propósito da minha família, o problema não a destrói. Quando eu sei o propósito do meu casamento, o problema não destrói. Pelo contrário, me fortalece e me faz mais feliz. Talvez você fale, pastor, é tão bonitinho falar assim. O duro é viver um lar assim. Eu quero dizer para você, querido, que é só nós entendermos a palavra do Senhor que diz que a estrutura de uma família começa no céu. Talvez o seu lar não está fluindo porque a estrutura não começou no céu. Começou em algo carnal aqui na terra. Mas a palavra diz que a família, tanto no céu como na terra, tudo que eu preciso entender está no meu relacionamento. Porque o Senhor estabeleceu a minha casa, a minha família, o meu casamento para me fazer crescer.
Quantos aqui são casados? Jovem, talvez você fale assim: pastor, aonde essa palavra vai levar só sobre família? E eu que sou jovem, solteiro. Se você pudesse aprender com os nossos erros, certamente você seria muito mais feliz do que nós fomos. Certamente você não cairia em tantos erros que nós caímos. Mas eu quero dizer a você que muitas vezes nós escutamos nos nossos gabinetes: essa não foi a mulher que eu casei, esse não foi o homem que eu casei. Ei, eu quero te dar uma boa notícia. Quantos solteiros nós temos aqui? Tudo que você consegue esconder de si mesmo e dos outros aparece quando você casar. Os seus monstros escondidos vêm à evidência quando você casa. Ai, 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 não caso mais. Casa, porque você tem autoridade para mandar todo monstro embora da tua vida. O grande problema é que nós não queremos encarar os nossos monstros pessoais. Olhamos os monstros dos outros, mas não olhamos para dentro de nós. Queridos, eu quero dizer a você que tudo que você não amadureceu na sua infância, na tua adolescência, você vai amadurecer no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus. Nossa família tem que ser estabelecida com o senso de eternidade. Quando você não tem um senso de eternidade na sua família, você desiste com facilidade. Mas quando você tem o senso que é para o resto da vida, você fala assim: eu tenho um senso de eternidade, vale a pena permanecer. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecem são como os montes de Sião. São aqueles que pode vir o que vier, não vão se abalar, porque sabem quem tem crido e sabem que Ele é poderoso para fazer. Dizemos ser uma igreja, e a igreja é? Quantos já ouviram falar que a igreja é a família de Deus? Interessante que muitas vezes falamos a igreja aqui na terra ser a família de Deus, mas nas primeiras coisas que acontecem nela, a primeira crise que você se depara com esta família, você pensa em desistir. Cadê o senso da eternidade? Firmei uma aliança no altar. Essa aliança tem que passar pelo tempo de crise, tem que passar pelo tempo de alegria ou pelo tempo da tristeza, mas tem que passar. Somos uma família com um propósito. Muitas vezes a família vive o senso de ser individualista. Brigou, fecha a porta do quarto, bate a porta forte, pega as coisas e diz: vou embora. Qual é o propósito de um lar? Qual é o propósito de uma família? Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Você vai sair nessa noite entendendo qual é o propósito pelo qual você um dia entrou num lar. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
A ti farei uma grande nação e abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão todas as famílias da terra. Qual é o propósito? Qual é o propósito da tua vida? Ser uma bênção. Qual é o propósito da sua família? Ser uma bênção. Querido, é por isso que você tem filhos naturais. É por isso que você tem filhos espirituais. Você é profeta sobre a tua casa. Você precisa abrir a tua boca e profetizar sobre os teus filhos. Você precisa dizer aos seus filhos: você vai fazer história nessa nação. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: eu sou profeta de Deus, e a minha casa tem um propósito: ser abençoado. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa e declaro agora que a minha casa é abençoada, porque Deus decidiu assim, e eu creio num Deus poderoso. Aleluia! Aleluia! O Senhor chega para aquele homem e fala assim: ei, de tudo que você vai viver, se tu uma bênção. De tudo que você vai passar, se tu uma bênção. De tudo que você vai caminhar, lembre, o teu propósito é ser abençoado. O teu propósito é abençoar os teus filhos, porque benditos serão todos aqueles que você abençoar. Por isso abençoa em nome de Jesus. A palavra é muito clara. Por isso você precisa remover toda a maldição da tua casa, dos seus filhos. E o mal só é removido quando o bem entra. O mal só sai quando o bem entra. Quando algo novo se estabelece, o velho vai embora. Por isso, as trevas só dissipam quando a luz vem. E eu comecei dizendo um texto sobre pão, falando sobre vinho e sobre azeite. Por isso eu preciso que você preste muita atenção nesse texto. Esse texto nos relata sobre algo muito profundo, sobre azeite. O azeite é a luz, e a luz é Jesus. Quando você tem unção na tua casa, o mal vai embora. Mas quando você entra com a palavra, com a autoridade, com o poder, você estabelece um tempo de vitória e de conquista. É por isso que você precisa ter um tempo de conquista. Pastor, é onde está o vinho? Enquanto eu não estabeleço a unção, enquanto eu não estabeleço a palavra de Deus sendo a projeção do meu lar, o vinho não vem, a alegria não se estabelece. Mas quando eu entendo isso, eu começo a profetizar e declarar: benditos serão os meus filhos, as minhas filhas são abençoadas, aonde ela coloca os pés, elas vão prosperar. As minhas filhas terão os melhores casamentos, as minhas filhas vão casar com um profeta, as minhas filhas vão romper o limite em todos os seus níveis. Eu posso começar a declarar: só o Senhor é Deus sobre minha casa, só o Senhor é Deus sobre minha casa, só o Senhor é Deus sobre minha casa. E quando eu profetizo, só o Senhor se estabelece sobre meu lar. É tempo de você abrir a tua boca, igreja, e declarar: a minha casa é o ambiente que eu profetizo. Por que será que está vivendo algumas coisas escuras na sua casa? Será que a tua boca não tem trazido escuridão para ela? Não vai acontecer nada, a minha casa é assim mesmo.
a sua casa é assim mesmo, enquanto você não exerce tua palavra de profeta nela. Pastor, como é que eu faço para mudar meu lar? Eu vou te contar um segredo. O segredo para mudar um lar é simples. O pai, ser pai. O marido, ser marido. O profeta, ser profeta no lar. Quando você assumir o teu papel de profeta, de marido, de esposo, de pai, você vai ver a tua casa começar a mudar. Quando você, mulher, começar a exercer o papel seu de mulher submissa, será mulher, será esposa necessária, como teu marido precisa, será aquela que vai abençoar a tua família, você vai ver as coisas acontecer. Filho, quando você colocar no seu lugar como filho, deixar de querer fazer o papel do teu pai, você vai ver como a sua casa vai mudar. Entra no teu papel e você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre o teu lar. Não tem como colocar vinho em odres velhos. Não tem como receber vida se você não mandar a morte embora. Tem gente que gosta de ficar pegando na alça do caixão todos os dias. O Senhor diz para você abrir mão da sua alta de caixão e dizer: desse defunto eu não quero mais. Se ele viveu até agora, Deus tinha um propósito para ele, mas a partir de agora eu estabeleço um novo propósito de vitória. Será que está preparado para isso? Uma família de propósito atinge sucesso. Ei, a sua família nunca será maior do que a tua visão. Se a tua família tem sido pequena, é porque você tem projetado o tamanho dela. Interessante. Que a nossa família nunca vai ser maior do que a visão que nós temos de si mesmo. Quem não acredita em si mesmo não tem o poder de gerar algo sarado. Como é que eu vou gerar algo sarado se eu vivo enfermo? Enfermo de alma, enfermo de credibilidade. Eu não acredito que Deus pode fazer. Igreja, é tempo de nós entendermos: suas feridas não foram feitas para te paralisar, e sim para te legitimizar, te trazer legitimidade de um vencedor que vence as feridas causadas no percurso da vida. Pastor, mas o senhor não sabe como me ferir. Existe a unção, servia para algumas coisas. A unção servia para trazer luz. O azeite servia para trazer luz num candelabro. Mas interessante que a unção também servia para trazer cura para as enfermidades. E a mesma unção servia para te dar capacitação para você ser sacerdote e profeta sobre uma nação. Unção, azeite, servia para trazer o holocausto ao Senhor, dizer: Senhor, aqui está a minha oferta de gratidão. Vinho, a alegria. Vinho, vida. Vinho, prazer. Pão, palavra. Pão,
revelação, pão, fortalecimento, pão, força para vencer o dia mal, pão é força para você romper os seus limites. E a palavra diz: olha, se tu uma bênção, benditos serão todas as famílias da terra. O propósito da sua família é ser fonte de bênção. Porque isso não acontece. Muitos buscam a resposta, mas volta ao entendimento. O homem deixou de ser homem, o marido deixou de ser marido, a esposa deixou de ser esposa, a mãe deixou de ser mãe, e o filho deixou de se colocar no lugar de filho. Mas eu quero dizer a você, querido, que todo relacionamento, toda casa, toda família passa pelo processo que os discípulos de Jesus passaram. Quando Jesus morre, ele tinha anunciado que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. E ele passa por 3 processos. Eu vou fechar aqui. Quarta-feira eu continuo essa palavra. Quais são o processo, pastor? É tempo de você entender qual é o processo que a tua família está vivendo.